Olá! Nos vídeos anteriores, apresentamos o modelo de análise de variância de efeitos fixos para um fator e vimos como gerar intervalos de confiança para as diferenças de médias, de modo que o nível de confiança desejado se aplique a todos os intervalos simultaneamente. Neste vídeo, vamos ver como testar as suposições do modelo e o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, que é utilizado quando as suposições do modelo não são satisfeitas. O modelo de análise de variância utilizado nos vídeos anteriores parte de três suposições básicas. Os erros possuem uma variância constante, os erros são independentes e normalmente distribuídos. Os desvios ou resíduos das observações em relação à média em cada grupo ou nível do fator em estudo podem ser usados para checar se as suposições do modelo são satisfeitas. Essa análise é conhecida como análise de resíduos. A variável categórica ou fator possui k níveis e em cada nível I há NI observações. Os resíduos são calculados pela diferença entre o valor de cada observação em relação à média do grupo a que essa observação pertence. A igualdade de variâncias pode ser avaliada por meio de diversos testes estatísticos, como teste de Levine, teste de Bartlett, etc. Não vamos entrar em detalhes desses testes aqui, mas vamos ver como aplicá-los no próximo vídeo. A igualdade das variâncias da variável resposta em cada nível do fator em estudo também pode ser investigada qualitativamente, por exemplo, por um diagrama de pontos que mostram os resíduos para cada nível do fator. Este slide mostra dois diagramas hipotéticos de resíduos para cada um dos 4 níveis de um fator. No diagrama à esquerda, é possível observar que a variabilidade dos dados é diferente nos diversos níveis do fator em estudo. Enquanto que no diagrama à direita, não é possível identificar claramente uma divergência nos valores das variâncias em cada grupo. A avaliação da normalidade dos erros é realizada, por exemplo, plotando o gráfico de comparação de quantis da normal para os resíduos, calculados conforme mostrado no slide anterior, ou realizando o teste de normalidade dos resíduos, como, por exemplo, o teste de Shapiro-Wilk, teste de Kolmogorov-Smirnov, além de outros. Devemos enfatizar que a ANOVA é robusta para desvios não muito acentuados da normalidade e da igualdade de variâncias. Em relação à independência dos erros, quando os dados são obtidos em uma sequência temporal ou quando os dados estão ordenados em uma outra lógica sequencial, como por exemplo uma sequência espacial, deve-se verificar se os resíduos não estão relacionados de alguma forma. Um diagrama dos resíduos versus sequência temporal ou espacial dos mesmos para cada nível do fator em estudo é útil para identificar algum padrão de relacionamento. Este slide mostra 3 possíveis diagramas que relacionam os resíduos com uma possível sequência lógica em que as observações foram medidas. O primeiro diagrama mostra claramente um padrão linear entre os resíduos e a ordem em que foram obtidos. O segundo diagrama mostra claramente um relacionamento não linear entre os resíduos e a ordem em que foram obtidos. Nesses dois diagramas, podemos ver que os resíduos não são independentes entre si. Isto é, resíduos mais próximos tendem a ter valores mais próximos do que resíduos mais distantes. Já esse terceiro diagrama mostra uma situação em que os resíduos não são relacionados uns com os outros. Não é possível identificar um padrão de relacionamento nesse diagrama. Se o modelo da análise de variância com o fator apresenta grandes desvios da normalidade ou da igualdade das variâncias nos grupos, um teste não paramétrico pode ser empregado para testar a hipótese nula
de igualdade da distribuição densidade de probabilidade da variável resposta entre os diversos grupos de tratamento. Um teste bastante utilizado é o teste de Kruskal-Wallis, que parte das seguintes suposições. As distribuições da variável resposta em cada um dos grupos são contínuas e com a mesma forma, ou seja, possuem a mesma variabilidade, simetria, etc., mas podem diferir na localização da média. As amostras dos diferentes grupos são aleatórias e independentes. O teste de Kruskal-Wallis parte de todas as observações que são então ordenadas. Postos são atribuídos a cada observação de modo análogo ao que fizemos no teste de Wilcoxon para duas amostras no correspondente vídeo da sequência de vídeos sobre comparação de médias entre dois grupos. A estatística para o teste de Kruskal-Wallis é dada por essa expressão, onde Ni é o número de elementos no grupo I, Nt é o número total de elementos, ou seja, a soma de todos os Ni, e Ri barra é a média dos postos no grupo I. Se os Ni forem suficientemente grandes, 5 ou mais é usualmente recomendado, essa estatística é aproximadamente uma variável aleatória que segue uma distribuição π ao quadrado com k menos 1 graus de liberdade, se a hipótese nula de que as distribuições da variável resposta são iguais é verdadeira. Valores suficientemente grandes dessa expressão levam à rejeição da hipótese nula. O teste de Kruskal-Wallis é mais poderoso do que a análise de variância paramétrica, quando os desvios da normalidade são grandes, mas possui um menor poder estatístico quando as condições para a aplicação do modelo de análise de variância forem satisfeitas. Múltiplas comparações dos postos podem ser realizadas com diversos tipos de correções, analogamente ao usado para a EINOVA. No próximo vídeo, vamos realizar uma análise de variância com um fator no R. Até lá!